A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. Betap Sindicato divulgam sua ação, fazendo um diálogo com a população. Betap Sindicato divulgam sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 37 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre os resultados das eleições deste ano e a vitória do Projeto Popular, que defende a democracia e a agricultura familiar. Vamos entrevistar a deputada estadual Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores, eleita senadora por Pernambuco, com 2.061.276 votos de pernambucanos e pernambucanas. Grande vitória para as mulheres e para Pernambuco. Tereza Leitão, que é a primeira mulher a ser eleita senadora em Pernambuco, iniciou a vida profissional como professora. Gleiciane, nossa entrevistada, já foi deputada estadual 5 vezes, é sindicalista e ex-presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, o SINTEP. O currículo de Tereza é extenso, Ilka. Atualmente, ela também é coordenadora nacional do Setorial de Educação do PT. Sempre foi defensora de pautas sobre a educação, a cultura, o serviço público, as mulheres e o sindicalismo. Mas o que esperar do Senado em 2023? De 81 assentos, teremos 27 que serão renovados. A direita terá o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, do PL, e o vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos. Por outro lado, Ilka, a esquerda ganha no Senado o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, pelo PT, e o do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, além da ex-deputada estadual Tereza Leitão, agora nossa senadora pelo PT. Que time, hein? Além de Tereza Leitão, a bancada de Pernambuco no Senado também contará com Humberto Costa, do PT, e Jarbas Vasconcelos, do MDB. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. Convidamos a deputada estadual Tereza Leitão para conversar conosco. Deputada, como primeira mulher eleita senadora em Pernambuco, a senhora já tem um grande desafio pela frente. E, além disso, enfrentará um Senado com aliados da extrema-direita, a exemplo do ex-juiz Sérgio Moro, que, como sabemos, foi o responsável por decretar a prisão do presidente Lula. O que a deputada tem a dizer sobre essa configuração do Senado? Ser a primeira mulher eleita senadora por Pernambuco me enche de representatividade, me enche de responsabilidade. Sou muito grata ao povo de Pernambuco por isto e com certeza isso vai servir de referência e de muita atenção nos meus procedimentos, na minha postura, em tudo que eu pretendo fazer e representar no Senado, que evidentemente, como vocês dizem, é um Senado conservador, é um Senado reacionário com a eleição de muita gente vinculada diretamente a Bolsonaro. Acho que o PT está debatendo isso com muito cuidado, porque nós precisamos ter uma maioria no Senado para dar sustentação ao presidente Lula. E vamos ver até o limite das convicções com quem a gente vai poder dialogar e somar. Com quem a gente não puder, como Sérgio Moro, o representante do lava-jatismo, nós vamos para o embate, evidentemente. Sérgio Moro, Mourão, Damares, são pessoas eleitas no bolsonarismo. E com esses é difícil dialogar. Mas tem gente que dá sim, para a gente estabelecer um diálogo republicano e construir melhores dias para o Brasil. Tereza, Lula ganhou as eleições no segundo turno tumultuado, com tentativas de bloqueios da Polícia Rodoviária Federal para que o Nordeste não conseguisse chegar nos locais de votação a tempo, antes das 5 da tarde.
O que significou esse pleito, na sua opinião? Na minha opinião, esta foi uma grande vitória de Lula, porque nós ganhamos contra tudo e contra toda a manipulação feita por Bolsonaro. Os bloqueios no primeiro turno para impedir que o povo fosse votar, sem necessidade, porque nenhuma operação da Polícia Federal era para ser feita durante a eleição, e agora que é para ser feita, com os bloqueios dos protestos, eles estão fazendo o corpo mole. Lula ganhou contra a utilização do orçamento da máquina em relação ao Auxílio Brasil, que foi usado eleitoralmente. Lula ganhou contra as fake news, que ganharam força na reta final da campanha de Bolsonaro. E acho que 2 fatores foram muito importantes para essa vitória, além da grande mobilização do povo que queria, de fato, se livrar de Bolsonaro. A candidatura e o candidato. O candidato tinha que ser Lula. Se não fosse Lula, dificilmente ganharíamos essa eleição. E a ampla aliança que foi construída por Lula. A frente ampla para quem ele trouxe, para onde ele trouxe o vice do PSB, Alckmin, e outros setores do centro. Então, acho que foi uma eleição muitíssimo vitoriosa. Muito vitoriosa em um momento muito crucial que o Brasil estava vivenciando. Bolsonaro manteve um silêncio por quase 3 dias. Sua fala oficial foi breve e objetiva, sem nenhuma sinalização de pacificação do país. Enquanto isso, os protestos ilegais, organizados por seus apoiadores, seguem no país. O que esperar do futuro do Brasil com essa polarização? Bolsonaro é um irresponsável. A fala dele foi uma obrigação que ele cumpriu de mau gosto. E subliminarmente deixou a posição de concordância com essa balbúrdia, com essa irresponsabilidade que está sendo feita aí pelo Brasil afora, sobretudo no sul do país. Não apenas com os bloqueios, mas também com agressões a quem pensa diferente, a quem protesta pelo direito de ir e vir. Eu acho que a polarização vai ser superada a partir da posse de Lula, com todo o movimento que está sendo feito, de ampliação da base do governo no Congresso, de ampliação das relações políticas com outros partidos que já estão participando da transição, e nós não vamos parar a nossa atuação. É dar a Bolsonaro o lugar que ele merece. Não está, de jeito nenhum, considerado como presidente em fim de exercício. É tocar a transição sem precisar dele, implementar as medidas no diálogo com o Congresso, que é isso que Lula está fazendo com muita sabedoria, com muita estratégia, e superando aos poucos essa polarização. Bolsonaro não teve um Capitólio para invadir, como Trump fez, botou o povo nas estradas. Mais dia, menos dia, essa ação vai cair em desuso. Agora, é preciso que os órgãos competentes ajam contra esses verdadeiros maloqueiros. Quem é que está mantendo esse pessoal? Quem é que está subsidiando banheiro químico, churrasqueira, toldo, alimentação, transporte? Isso tem que ser averiguado. Bolsonaro desidratou programas sociais no orçamento de 2023 na tentativa de se reeleger. O orçamento que foi enviado pelo Bolsonaro ao Congresso Nacional é uma peça de ficção, na verdade. Ele havia prometido R$600 de auxílio para o ano que vem, caso fosse eleito. Só que ele não colocou isso no orçamento da União. Tereza, de que forma o presidente eleito Lula pode mudar essa realidade e garantir recursos para cumprir suas promessas de campanha, como o aumento do salário mínimo acima da inflação e a garantia dos R$600 do Auxílio Brasil? Toda essa desidratação teve cunho eleitoral. Foram cortes em vários setores do orçamento para garantir essa questão eleitoral, né? Eleitoral com que se revestiu o Auxílio Brasil. Primeiro, o Auxílio Brasil vai continuar com outra configuração. O nome vai ser Bolsa Família de novo e vai ser vinculado a outras políticas como existiu no nosso
no nosso programa originário. Além disso, toda a movimentação que Lula está fazendo junto com o PT e nossas lideranças no Congresso Nacional visa uma alternativa orçamentária, talvez uma PEC ou uma medida provisória, o que for melhor e mais seguro, para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no próximo ano, até que se faça uma LOA específica do nosso governo. Eu acho que isso está recebendo da população e dos parlamentares uma aceitação importante para que haja essa alteração até o final dessa legislatura. A gente falou dos desafios. Agora vamos falar sobre o que o presidente eleito pode usar a seu favor para presidir o Brasil pela terceira vez. E quais os aspectos positivos o presidente eleito Lula pode usar para reconstruir o Brasil? Eu acho que o nosso programa ele já se intitula o Programa de Reconstrução do Brasil. É o foco na comida no prato, é o foco no direito de comer, é o foco na educação, na saúde, na cultura, na agricultura familiar, em tudo que foi desprezado por Bolsonaro. O foco nas políticas sociais, o equilíbrio fiscal, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento. Nosso programa é muito amplo neste sentido e, ao mesmo tempo, intersetorializado. Os setores vão se comunicar entre si. Ao lado disso, será um governo de ampla participação popular. Lula tem dito que vai reconvocar as conferências sociais, vai estimular e valorizar o funcionamento dos conselhos sociais e essa sustentação é importantíssima para o êxito do nosso governo. Agradecemos a participação da deputada estadual e futura senadora Tereza Leitão, que estará no Senado para defender as pautas do campo e da cidade. Desejamos muito sucesso, força e coragem para lutar e defender as pautas do governo popular que defenderá a democracia participativa. A gente hoje se despede com muita alegria e com o coração cheio de esperança no 2023 de reconstrução das políticas sociais que possam retirar o Brasil do mapa da fome de novo. Gente, ainda estão acontecendo uns protestos em todo o país. O outro lado não aceitou a derrota nas urnas e tentou provar que houve fraude nas eleições. Mas é importante reafirmarmos que 2 relatórios foram expedidos, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e outro do Ministério da Justiça. Os 2 relatórios comprovam que não houve nenhum processo fraudulento nessas eleições. Vencemos pelo voto e sem disparar nenhum tiro, como disse o companheiro Gregório do Vivier. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP, roteiro e entrevistas Ilka Oliveira, locução Gliciane Nogueira e Ilka Oliveira, montagem e edição PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela sua companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.